Está entrando no ar mais uma edição do Sem Censura, um programa jornalístico ao vivo, onde você também participa dos debates e dá sua opinião. A nossa preocupação é questionar os problemas, buscar a verdade, encaminhar suas queixas e procurar soluções. Lúcia Leme comanda os debates e nossos convidados já estão a postos para discutir. Sem Censura. Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de março. O Sem Censura começa batendo um papo com o ator e diretor Ari Kozlov. Ari, que é mais conhecido por seus trabalhos como ator em novelas, dirigiu, entre outros, a comédia Pedra, a tragédia, um teatro. Na televisão, ele foi responsável pelo núcleo de novelas da TV Manchete. E daqui a pouquinho, a gente vai conversar com ele. Vamos conversar também com o cardiologista Carlos Scher. Ele é chefe da unidade coronariana do Instituto Estadual de Cardiologia do Rio de Janeiro. E ele veio nos falar sobre os riscos para o coração das altas taxas de colesterol no sangue. E vai nos contar ainda sobre um método desenvolvido por um jornalista americano especializado na área de saúde para reduzir a incidência do colesterol no sangue. Na mesa de debatedores está composta por David Lúcia, Elizabeth Camarão e Pojuca Pontes. Eu peço a Elizabeth que faça a primeira pergunta de hoje ao cardiologista Carlos Scher. Doutor Scher, eu acho que a gente podia começar trocando em miúdos o problema que eu acho que mais aflige as pessoas hoje, que é o colesterol. O que é o colesterol e por que faz tanto mal ao organismo? Bom, boa tarde. O colesterol é uma gordura do sangue que definitivamente causa obstrução de artérias coronárias. Não só das artérias coronárias, como de todas as artérias do organismo. Ela causa obstrução das artérias cerebrais, renais, enfim, de todas as artérias a gente pode ter obstrução por acúmulo de placas de colesterol. Pois é, e ela começa normalmente a funcionar como acúmulo de placas a partir de que idade ou de que fase da vida da pessoa? Bom, para você ter uma ideia, ano passado foi lançado em termos nacionais na França uma campanha de combate ao colesterol, usando toda a mídia escrita, falada, enfim, que começa o combate ao colesterol com 3 anos de idade. Eu tenho em mãos um relatório, o último relatório do American College of Cardiology do ano passado, de outubro do ano passado, em que o trabalho é feito em cima de crianças de idade escolar entre 10 e 15 anos. Então, quando começa quando a gente nasce. Se você tem uma história familiar, se você tem história familiar de gente que tem morte súbita, gente que infartou já em idade jovem, você tem que se preocupar a partir do momento que você nasce, sem ser paranoico, porque existem 2 tipos de colesterol. Tem o colesterol que você exógeno, que você come, e tem um colesterol endógeno, fabricado pelo teu próprio organismo. Então, você pode ser uma pessoa magra, como dizer, aquele é magro, nunca vai infartar, né? Ele pode ser magro, nunca ter comido nada de gordura na vida e ter colesterol alto. Então, dietas absurdas de cortes totais de tudo que seja colesterol, essas são dietas que não têm, às vezes, lucro e que não têm indicação de serem recomendadas. Bom, então já vimos aí que há um problema de familiar, né? Não é? Familiar endógeno, né? E que isso pode levar a um infarto, né? Segundo o senhor disse, né? A obstrução da artéria coronária através de placas de colesterol. Colesterol é o grande causador. Agora, e como é que se adquire isso? Como é que as pessoas adquirem esse colesterol? Eu te falo por quê? Mau hábito alimentar, gordura. Há pessoas até que comem relativamente pouco, coisa, e chegam a ter colesterol alto, né? Bom, como eu disse, o colesterol, uma pessoa pode ter um colesterol alto simplesmente que há uma produção elevada de colesterol pelo seu próprio organismo. Certo. E aqueles que não... E você pode colaborar também com o colesterol exógeno, que é aquele que você ingere. As pessoas que comem absurdamente colesterol. Mas um conceito ainda mais moderno que o colesterol, é sabido pelos cardiologistas que o colesterol é definitivamente um dos maiores fatores de risco para a doença coronariana há muitos anos. Os grandes trabalhos, os trabalhos randomizados, trabalhos com 20, 30 mil pessoas, feitos nos Estados Unidos durante períodos de 10, 12, 15 anos, terminaram em 1985. A partir de 85, a gente
tinha definitiva certeza que o colesterol era uma coisa que tinha que ser combatida. Com o combate do colesterol nos últimos 20 anos, não só do colesterol, como da hipertensão, do tabagismo, enfim, com o combate dos fatores de risco de doença coronariana, o índice de mortalidade de doença coronariana nos Estados Unidos vem caindo, exatamente pelo combate disso aí. Mas o conceito mais moderno, verificou-se que entre mais de 2.000 pacientes que tinham doença coronariana comprovada, desses mais de 2.000, um número relativo de 300 pacientes tinham colesterol absolutamente normal, dentro dos padrões recomendados hoje em dia pela Associação Americana de Cardiologia, que seriam abaixo de 200. Mas esses pacientes apresentavam uma fração chamada HDL colesterol muito baixa. Verificou-se que a fração HDL colesterol, hoje chamada como bom colesterol, era aquele responsável por limpar o excesso de colesterol, evitar que o colesterol se depositasse nas artérias, de um modo geral. Esse organismo fabrica esse HDL? Esse ele também fabrica. É como se a gente tivesse uma colurbe dentro do organismo da gente para limpar o excesso. Quer dizer que a gente tem dois colesteróis que o organismo fabrica, o bom e o ruim, é isso? Não. Você tem um colesterol total que se subdivide pela eletroforese em três. O VLTL, LDL e HDL colesterol. Está complicando a coisa. O HDL, se tivesse HDL é bom porque ele combate o outro. Então eu te acho assim, a gente hoje tem um conceito mais moderno aqui. O mais importante de tudo é que você tenha um alto HDL colesterol, que é o bom. Isso é mais importante do que você ter um colesterol total normal. Quer dizer, se você tem um colesterol total normal, mas tem um HDL colesterol baixo, o seu risco é grande, é muito maior se seu HDL colesterol fosse alto com colesterol total normal. Eu quero saber uma coisa. Se eu não como colesterol, como é que o meu organismo fabrica colesterol? Bom, você necessita de colesterol para viver. Você não pode viver sem colesterol. Então o colesterol não é só maléfico. Ele tem uma produção, uma secreção. Sua vesícula produz, seu fígado sintetiza colesterol. Isso mesmo como que eu se... não coma? Mesmo que você não coma. Então esse é o colesterol endógeno, que você necessita, inclusive, para a sua função. Então você não pode ficar totalmente sem colesterol. Quer dizer, mesmo que você não coma colesterol nenhum, o seu organismo se incumbe de fabricar. De arranjar um colesterol. É lógico. Então o que acontece é o seguinte, tem algumas pessoas que há uma produção excessiva de colesterol. Então o dado do HDL colesterol, tem algumas coisas desse último relatório, são coisas assim que não se falam. Então eu vou te dizer algumas coisas que eu acho que são bastante interessantes. Você sabe que as mulheres não fumantes, casadas com homens fumantes, têm um HDL colesterol mais baixo e, por isso, têm uma incidência de doença coronariana 15 vezes maior do que as mulheres não fumantes casadas com homens não fumantes. Porque elas fumam por tabela. Fumante passivo. Da mesma maneira, você tem as crianças, filhos de fumantes, têm um HDL colesterol menor. E eles vão desenvolver doença coronariana mais tarde. As crianças que não fazem atividade física têm um HDL menor, e as que fazem atividade física têm um HDL colesterol maior, e têm uma incidência de doença coronariana menor com o passar dos anos. Tudo isso que a gente fala é muito bonito, só que nos Estados Unidos eles só conseguiram passar isso para a população. Você consegue saber de uma população de jovens de 16, 15 anos, saber que o ovo é ruim para o colesterol, que fumar é ruim, que muito sal aumenta a pressão. Isso só foi passado para a população a partir do momento que os médicos cardiologistas, os médicos no modo geral, principalmente os cardiologistas, se convenceram de que o colesterol tem que ser combatido, que os fatores de risco devem ser combatidos. Só para te exemplificar isso, em 1985, quando eu estava no Congresso Americano de Cardiologia, que foi definido o problema do colesterol, tinha um simpósio sobre colesterol, tinha umas 3.000 pessoas, 3.000 cardiologistas do mundo inteiro, uma grande maioria americanos. E o médico que estava proferindo a palestra do momento perguntou quantos daqueles médicos presentes ali tinham mudado seus hábitos de vida, seus hábitos alimentares, em função das descobertas mais recentes e mais definitivas. Eu te digo que 90% ou 95% dos médicos presentes levantaram o braço. Por coincidência, passado um ano, eu estava num congresso brasileiro de cardiologia
um outro americano, não aquele, estava proferindo uma palestra semelhante e fez a mesma pergunta. Eu acho que 20% levantou o braço. Então parte tudo da primeira premissa, para a gente se conscientizar da importância do colesterol. O médico brasileiro não está conscientizado disso. Então, nos Estados Unidos só se conseguiu conscientizar a população a partir do momento que o médico se conscientizou. Então, essa conscientização é o que a gente tem de mais difícil. Para você ter uma ideia, eu acabo de assumir o serviço de clínica cardiológica do Hospital de Cardiologia de Laranjeiras. E nós estamos fazendo levantamento de fatores de risco e dosagem do colesterol de todos os médicos daquela unidade. A primeira dificuldade é que o médico tem medo de saber como é que está o colesterol. A segunda dificuldade é que ele tem medo de se contaminar com uma injeção, o que é totalmente impossível. E depois ele tem medo até da própria injeção. Então é um combate muito difícil, porque você não consegue conscientizar o médico, que deve ser o primeiro, né? Eu não acredito que um médico que seja gordo possa dizer para um paciente que ele não pode ser gordo. Eu não acredito que um médico que fume pode dizer para alguém não fumar. Eu não acredito que um médico que não cuide do seu colesterol possa passar isso para alguém. Agora, doutor Scher, eu acho que então o que interessa aqui no momento, o que é que a gente pode fazer para aumentar o HDL? HDL, o que é? Pessoas normais que não saibam de colesterol para poder dar um equilíbriozinho. O que pode ser feito? O senhor aproveita e já responde também a minha pergunta aqui em torno disso. Como é que se faz esse exame para saber do HDL? Também é fácil isso? É simples, é a mesma coleta de sangue que você faz com 12 a 14 horas de jejum para colher o colesterol. Você colhe o mesmo sangue, o colesterol, só que você é feito uma eletroforese do colesterol para saber as frações do colesterol. O colesterol é mais incidente nos quarentões, nos homens gordos, no sujeito que gosta de uma cervejinha com uva, etc.? Esses têm uma incidência porque consomem muito colesterol, tem uma incidência de colesterol alta. Não quer dizer que o contrário não seja verdadeiro. Muita gente magra que não consome nenhum colesterol, nenhum ovo, alguma coisa assim, tem a colesterol alto. Por que a criança pode ter colesterol só para continuar? A criança pode ter, quer dizer, eu estava falando sobre isso, a partir de 3 anos na França já está se tomando conta do colesterol. Para responder sobre o HDL colesterol, primeiro, quem fuma, parar de fumar. A mulher que toma anticoncepcional oral, parar de tomar. Atividade física é uma das coisas que aumenta o HDL colesterol. Em termos de dieta, não existe praticamente nada que aumente seu HDL colesterol. Foi feito um trabalho em cima dos esquimós da Groenlândia. Os esquimós da Groenlândia são as pessoas que têm o menor índice de colesterol e o maior índice de HDL colesterol do mundo e o menor índice de incidência de doença coronariana. Então foi-se pesquisar por que era isso, né? E se descobriu que a ingestão de óleos de peixes de água fria, e eles, além disso, eles cozinham com óleo de peixe de animais marinhos. E eles, mesmo assim, seriam candidatos teóricos a ter doença coronariana, porque eles não fazem atividade física, eles são obesos, eles comem muito, eles fumam. Muita gordura para se aquecer, né? Todo de peixe. E esse tratamento que os jornais vêm ventilando aí, a título de curiosidade, em torno até, se não me engano, é como se fosse um dissolvente, um diluente do colesterol. Existe isso, de fato, ou isso é apenas sensacionalismo científico? Bom, dissolvente, infelizmente, a gente ainda não tem. Eu já estava querendo tomar ele, entendeu? Então, dissolvente a gente não tem. O que a gente tem em cima desse trabalho dos esquimós da Groenlândia é que existe... a primeira indicação era comer mais peixe, né? O esquimó, em relação a um brasileiro, vamos dizer, come 10 vezes mais peixe por dia em quilos do que um brasileiro come. E o peixe seria o peixe de água gelada, que teria uma substância chamada ômega 3. Seriam ácidos desse tipo, ômega 3, que fariam o aumento do HDL colesterol. Teria a função de também diminuir os triglicerídeos e o colesterol total. Então, o consumo de peixe
seria a única recomendação da dieta. Quer dizer, não adianta você não comer nada de gordura achando que o HDL vai aumentar. Microfone, doutor Scher, mais pertinho. Então, não adianta você achar isso. A única coisa que você pode fazer em termos de alimentação é comer mais peixe. Além do ovo propriamente dito, aliás, que substância do ovo tem esse privilégio de traduzir tanto colesterol? Mas além do ovo, quais são os outros alimentos desaconselháveis para quem está aqui na nossa faixa ficando boa? Então? Deixa eu só te complementar. Gosta de ovo? O ovo é terrível. Deixa eu só te complementar esse negócio do óleo de peixe. Então, eu acho que o que se comentou muito, e por essa semana se ouviu, de 85 para cá, eu trouxe para o Brasil uma substância que são cápsulas de óleo de peixe, que se usa nos Estados Unidos, que são coisas, a única coisa natural que tem trabalhos em termos mundiais de cardiologia e publicações sérias para o coração, é óleo de peixe de água gelada. Então existem cápsulas no mundo inteiro, tem. São óleo de peixe de água gelada. Como no Brasil a gente não tem peixe de água fria, que seria a única truta, a gente não tem essas cápsulas. As cápsulas são importadas. Mas com isso, é a única coisa natural que a gente consegue aumentar o HDL e colesterol. O cidadão da classe média pode ter acesso a essa cápsula? Eu digo do ponto de vista econômico. Se ele conseguir, olha, o remédio no Brasil é uma coisa... A gente nem sabe como é que as pessoas conseguem se tratar. Os remédios são quase impossíveis. E lá é barato? Nos Estados Unidos, essa cápsula? Eu acredito que um tratamento de 30 dias com óleo de peixe deve custar em torno de 20 a 30 dólares. Tá? Lá. Mas, doutor, ou foi distração minha, ou não percebi bem, porque toda vez que eu fiz exame para saber o colesterol, a taxa, eu nunca percebi esse HDL. Bom, Isso está embutido aonde? Ou ninguém sabia, ou eu não pedi, ou o médico não pediu? Porque é a primeira vez que eu escuto, eu acho que todos nós já fizemos exame para ver a taxa, e eu não sei, vocês conheciam o HDL? É o seguinte, geralmente o médico, geralmente o clínico, eu acho que o médico, de modo geral, tem a obrigação, mas os cardiologistas têm a obrigação de saber da importância disso. Agora, no modo geral, se pede um lipidograma completo. E o lipidograma vem as dosagens de colesterol, triglicerídeos, as frações HDL, LDL, VLDL do total, dos lipídios, e não específicos do colesterol. Então, alguns laboratórios já incluem modernamente as dosagens de HDL, LDL e colesterol. Geralmente, o que eu faço particularmente é que eu solicito, além do lipidograma completo, as dosagens do HDL e do LDL. Doutor Scher, quando foi lançado aqui no Rio aquele tipo de dieta com frutas, só frutas, determinados tipos de frutas cada dia, eles diziam, inclusive, que o abacaxi desentupia o colesterol. Isso existe ou é folclore? Não, como eu te falei, todas essas coisas eu ouço falar vitamina E, alho, lecitina de soja. Essas coisas todas são uma maravilha, porque isso nunca foi publicado em lugar nenhum. Mas isso ajuda. Tem pessoas que chegam para mim e falam, olha, abaixou. O meu pai, ele tem colesterol alto. Mas quando está extrapolando, ele toma agrião. Isso é preocupação com você. Hã? Deve ser preocupação com você. Não, ele toma água mineral com agrião e mel. E realmente desce. O que possui esses alimentos? Não existe nada natural que tenha sido apresentado. Eu frequento o Congresso Americano de Cardiologia todo ano há 10 anos. O Congresso Europeu de Cardiologia Mundial e os brasileiros. Nunca, em momento algum, houve nenhuma apresentação de qualquer coisa natural para o coração, não é para o colesterol só não, para o coração, que não fosse óleo de peixe. Mas realmente abaixa, não sei se é psicológico, ótimo, mas abaixa. Agora, tem um componente aí que você falou que eu acho que a medicina também não sabe, né? Porque cada caso é um caso, na verdade, nessa questão cardíaca. Você tem um sujeito que come colesterol loucamente, que é gordo, que fuma pra caramba, que não faz exercício, que vive 90 anos e morre depois de um outro magrinho seco, que fez dieta, que fez exercício, que nunca fumou, né? Que teve um ataque coronário repentinamente. Quer dizer, na verdade, deve haver aí alguma outra coisa que ainda não se tocou nela e que atua diretamente sobre cada indivíduo de maneira que ele tenha uma reação diferente. Não é isso? Porque se a gente for parar de comer, se a gente for parar de fumar, se a gente for fazer exercício que nem na Umbra, se a gente for pensar só nisso, a gente vai até acabar infartando. Eu acho também. De preocupação. Quando as pessoas vão lá no consultório, eu tenho uma das coisas que eu friso bastante é assim, não seja paranoico com nada.
Primeira coisa. Quer dizer, não adianta, eu acho que o dever do médico é prolongar a sua vida e dar uma qualidade boa de vida. Não adianta eu fazer. Você não faça mais nada, entendeu? Não fume, não ande, nada, entendeu? Fica amarrado na cadeira e vai viver 200 anos. Eu acho que não é essa a função do médico. A função do médico é fazer você viver 200 anos, mas com uma boa qualidade de vida. Então, o que a gente tem intenção não é simplesmente ser um bedel e tolir tudo das pessoas. Não é isso, porque isso, inclusive, não traz uma vantagem definitiva. Evidentemente, você mexer com seus fatores de risco, isso é definitivo para diminuir a incidência de doença coronariana. Isso é comprovado definitivo. Tá? O que a gente acha é o seguinte, que você, de repente, pode ter uma vida melhor se prevenindo do coração. Você faz atividade física, caminhar, não precisa ser um atleta, mas você tem uma caminhada que você perder meia hora por dia. Você fuma? Eu não vejo prazer nenhum em fumar. Eu acho que o cigarro está cada vez sendo provado que é pior, é ruim. Para você ter uma ideia, o seguro-saúde americano tem um lucro de $20 mil por cidadão que tenha nascido por volta de 1920 e que fume, em relação ao que não fuma, porque ele vive menos. Doutor Scher, a respeito do homem e da mulher, há alguma diferença nisso? Algum tem mais propensão a aumento de colesterol? Quer dizer, a mulher, durante o período fértil dela, estaria protegida, de uma certa maneira, com um bom HDL colesterol. A partir do momento que ela entra... Fértil, que seria mensal ou até a menopausa? Até a menopausa. A partir do momento que ela entra em menopausa, ela deveria ter uma correção do seu hormônio, dos estrogênios, porque a partir dessa época, que é a maior incidência de doença coronariana na mulher, o HDL colesterol dela abaixa. Então, quer dizer que o estrogênio é ligado diretamente ao HDL? Quer dizer, ele ajuda a ter HDL? A gente acha que a baixa dele ajuda a baixar o HDL. Então, após a menopausa... A mulher devia tomar estrogênio. Ela deveria tomar estrogênio, pelo menos para combater a baixa do HDL colesterol. Mas o estrogênio também é cancerígeno. Tem os outros problemas todos. Quer dizer, eu te digo que 95% dos remédios para combater os remédios, não a única droga natural que é o óleo de peixe, tem efeitos ou cancerígenos ou de cálculo biliar, enfim, tem um monte de efeitos colaterais. Tanto que a indicação moderna de combate do colesterol é que você faça dieta, atividade física e talvez usar o óleo de peixe durante até 6 meses. E se isso não der resultado, aí você passaria ao remédio. Não fumar, comer direitinho, fazer exercício. Eu acho que estamos falando ainda numa coisa que a gente tem falado muito aqui no programa e que comprovadamente atua demais no organismo, que é o estresse, a tensão. E eu queria que o senhor falasse atenção, que o senhor falasse se existe uma importância maior de algum desses fatores. Se tem um que tem um peso mais contundente. Bom, a gente tem fatores de risco que são modificáveis e outros que não são modificáveis. Quais são os não modificáveis? História familiar é não modificável. Quer dizer, uma pessoa que tem história de pai, avô infartado, já pode se prevenir, é isso? Ele tem que se prevenir. Não quer dizer que ele vai ter, mas esse tem que se prevenir muito mais que os outros. Esse tem que provar que não tem. Enquanto que nos outros a gente tem que provar que ele tem, esse tem que provar que ele não tem. Pois é, e qual é a incidência percentual a mais? Mais ou menos quantos por cento desses indivíduos vêm a ter realmente? Em relação aos que não têm história familiar, eu não tenho dado para te dizer, mas é bem mais do que o dobro. É bem mais do que o dobro. Então, eu te digo o seguinte, fatores de risco não modificáveis. História familiar, sexo e idade. Isso a gente não pode modificar. E o estresse? O estresse você pode modificar. Esses são não modificáveis. Quer dizer, é muito difícil você dizer para alguém, olha, você não fica nervoso. Aí meu conselho é sempre dizer assim, olha, você tente qualificar o seu estresse. Né? Então as coisas que vai ficar nervoso, não vale a pena você brigar com o cara que deu uma fechada em você, mas o cara que está te devendo dinheiro talvez não seja impossível não estressar. Então, tem os fatores de risco modificados. Os modificados mais importantes são a diabetes, colesterol, HDL colesterol, hipertensão, o cigarro, a obesidade e o estresse. Sendo que os primeiros são os mais importantes. Você falou aí que... Os primeiros são os de quais são? Diabetes,
hipertensão, colesterol, HDL, colesterol. O senhor não dá tanta importância, atenção ao estresse. Então, o estresse é muito importante, mas ele não foi comprovado como um fator definitivo, porque o estresse, é difícil você medir o estresse. Né? O colesterol você mede, o diabetes você mede, a pressão você mede. O estresse, ele atua nisso tudo, né? Não, ele com certeza é um grande fator de risco. Quer dizer, a angústia mata. E a angústia só a angústia pode provocar um infarto. Mas olha aqui, Inclusive pode infartar sem ter colesterol nenhum. Sem ter placa nenhuma. Olha, eu te digo coronariana. Eu te digo que Só pela contração, não é isso? Pelo espasmo. Quer dizer, há a possibilidade de existir um infarto só para o espasmo de coronária sem nenhuma obstrução coronariana. E isso vai depender de quê? De tensão. A tensão contribui, o cigarro contribui. Mas, doutor O Scher, cigarro está em tudo. e esse livro americano que ensina ou que fala sobre a diminuição do colesterol em não sei quantas semanas, qual é a proposta dele? Ele ensina como é que o paciente vai conviver com tudo isso, vai ensinar os riscos, o comportamento dele? Basicamente ele ensina a comer, quer dizer, o Pojuca tinha me perguntado sobre o que tem colesterol alto. O que tem colesterol alto são todas as gorduras de origem animal. Né? O ovo tem colesterol alto, a carne bovina tem, as vísceras tem, o leite integral tem, e todos os derivados. Quer dizer, o queijo tem uma coisa que se fala muito, é do queijo branco e amarelo. Quem sabe fazer queijo, o queijo branco e amarelo são a mesma coisa. Quer dizer, o queijo é muito tão um quanto o outro. Eu acho que se é uma analogia à carne branca, à carne escura, né? Então, o pato, o carneiro, o siri, a lagosta, o caranguejo, o camarão, o abacate, tudo isso tem colesterol alto. Se você perguntar se sobra alguma coisa, sobra muita coisa. Carne branca? A carne branca está livre. Galinha, peixe. Quer dizer, não está livre, ela tem menos. O nome do livro americano é A Cura do Colesterol em 8 semanas. Não sei por que 7,5, 9,5, mas é 8 semanas. Eu volto a insistir aí uma informação que você deu lá, garoto. É o seguinte, você disse que o colesterol é o único efetivo, digamos, remédio, seria o tal óleo de peixe, óleo frio, natural. Não é o único remédio. O único natural é esse. O único natural e o não natural, e o químico? Bom, o químico nós temos vários nas farmácias brasileiras, existem vários remédios que são usados em fora. Eu, pessoalmente, praticamente não os uso, por causa dos importantes efeitos colaterais. Alguns dos remédios que estão para serem vendidos no Brasil já são proibidos no seu lugar de origem, ou por câncer, ou por uma maior incidência de câncer, ou por efeitos colaterais importantes, principalmente cálculo biliar. Como é que esses remédios funcionam quimicamente? Cada um tem um tipo. Esses remédios podem causar dependência? Não causam dependência, mas você é dependente deles. A partir do momento que você para, o colesterol sobe. Entende? Quer dizer, você depende dele, mas ele não causa... Não, porque o colesterol não sofre tanta ação psicológica assim, como sofre a glicose, por exemplo, como sofre a pressão. Então, em termos de medicação, existe o remédio mais moderno, lançado nos Estados Unidos e hoje à venda no Brasil também, é o Lovastatin, que impede a síntese do colesterol. Inclusive, o cientista que descobriu o Lovastatin ganhou o prêmio Nobel. Lovastatin, já tem no Brasil? Já tem no Brasil. Esse parece que é o que tem menos... Não é para tomar à vontade, não. Remédio nunca se toma porque de repente nada à o pessoal vontade. ouve isso, já vai comprar e tomar. Quando apareceu o negócio da aspirina, dizendo que a aspirina era bom para o coração, eu atendi uns 10 pacientes com hemorragia digestiva tomando um comprimido de aspirina por dia. Remédio, qualquer que seja, não se toma sem ter uma indicação, sem ter, inclusive, uma dosagem e um controle. Né? Este remédio parece, o statin parece ser o remédio que tem menos efeitos colaterais. É o remédio mais moderno, é o remédio que provavelmente traz maior segurança. Agora, doutor, o senhor falou aí numa série de alimentos que são ricos e que só estão subordinados ao bolso de quem é rico, ou pelo menos é bem aclimado. Parece que essa é uma doença de rico.
como é que é a estatística do sujeito que detém o colesterol no Brasil? É o privilégio da alta classe média, como é que é isso? Eu acho que deixa eu passar então por uma coisa. Vamos dividir o Brasil em algumas partes, pelo menos que eu tenha noção maior, e eu acho que não é só de rico. Vamos ver, o Rio Grande do Sul, qual é a alimentação básica do Rio Grande do Sul? Não é a carne? É a carne, né? Qual é a melhor carne? Qual é o melhor churrasco? Não é do gado, carne que fala. É do ovelha, ou então a boi que tem a gordura e que tem um ossinho bastante sal grosso, colesterol. Se você for para Minas Gerais, qual é a comida típica do mineiro? Feijão. Torresmo. Feijão tropeiro, torresminho, tudo isso. Isso é o quê? É porco. Isso Eu quero que você chegue no Nordeste. É a comida típica. Se você for para o Nordeste, pelo menos para o litoral, Sim. o que é o típico? São coisas que tem camarão. Não, que isso tem... é negócio de baiano. Mas da camarão Bahia. não tem colesterol. Camarão tem colesterol? Os meus pacientes adoram quando eu digo que eles não podem comer nem camarão, nem lagosta, entendeu? Porque Mas tem aonde o camarão? O camarão é sequinho. Não é sequinho, é gorduroso. Mas tem um vatapá, esse troço todo da Bahia. Mas então tem o azeite de dendê, tem tudo isso, quer dizer, o colesterol está presente na dieta do brasileiro do dia a dia. O Fantástico de uma reportagem imensa domingo, eu não sei se o senhor viu, que dizia tudo isso que o senhor está dizendo aí, com detalhes das verduras, a importância das verduras, dos cereais, das carnes, como elas eram nocivas, tudo mastigadinho. É assim mesmo. Quer dizer, quem viu já está sabendo, só não come se não O quiser. negócio da verdura já disse que tem problema de agrotóxico, aí já entra em outros, não é colesterol, mas já entra em Ou por outro lugar, Mas ele está falando da dieta do brasileiro, mas o americano é pior do que a gente, porque só o café da manhã do americano entra já nos ovos com bacon, por aí, daí pra frente, eu vou piora dizer muito, para você né? o seguinte, é uma experiência pessoal. Eu morei nos Estados Unidos. E eu morava nos Estados Unidos e tinha um café da manhã de americano. Ovos com bacon, essas coisas todas que eu fazia e ia para o hospital. E uma certa vez estavam dosando o colesterol de todos, o HDL, o colesterol de todos os médicos do hospital. Meu colesterol, que nunca tinha sido alto, não passou a ser alto, mas subiu pelo menos uns 20%. Com isso, eu parei de comer o ovo e o bacon e ele desceu normalmente. Pois é, mas eu lhe pergunto o seguinte, o senhor começou aqui o programa dizendo que eles eram mais conscientes do que a gente, tinham um maior tipo de informação nesse sentido, por que manter uma alimentação dessas? Não. Já não está bem assim, quer dizer, já há uma coisa, depende também do nível americano. A gente não pode achar que o americano é maravilhoso em tudo, né? Porque eles são mais informados que a gente em relação a problemas de saúde, não tem a dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, mas há uma classe de americano que é totalmente desinformada, tanto quanto as nossas, que eu já vi várias vezes lá e que a gente se surpreende e fala, bom, tem isso aqui também. Eu digo a você o seguinte, de um modo geral, os hábitos alimentares do americano médio mudou. Você vai às grandes cadeias de comida rápida, todas elas têm salada já. Todas elas. Até aquelas cadeias que era vermelhinha, bonitinha, que tinha cheeseburger e tudo mais, agora é verdinha e já tem salada. Quer dizer, os hábitos alimentares estão mudando. Eu não posso dizer que mudou de todo mundo, mas estão mudando. O feijão. Como é que o feijão se situa nisso tudo? Porque o feijão é uma comida muito brasileira, muito gostosa. Todo mundo com feijão com farinha. O básico do feijão é que ele está mais ligado aos hidratos de carbono. Ele pode aumentar a glicose e pode aumentar os triglicerídeos. Em relação ao colesterol, não tanto. Existe uma gordura que o senhor falou que era boa, né? HDL, colesterol. Não. De alimentação. Qual é a alimentação que tem a gordura que seja boa para o organismo, que não se transforme em colesterol lá dentro? Peixe. Só? O peixe de água fria de preferência. O peixe nosso, da costa brasileira, que não é de água fria, também é muito bom. Comer peixe é bom. E o amendoim? Eu já avisei que o amendoim tinha uma gordura saudável. Isso é mentira? Não, e o amendoim, e principalmente o castanha do Pará, tem muito colesterol. É gordura ruim. Não fala assim, farelo de aveia também? Ou isso já é Isso tem farelo de aveia, isso já foi comentado. Tem uma substância, inclusive, que está presente nesses flocos de milho, que é aconselhável para o... Então tem um tipo de floco de milho que é esses flocos de toma de manhã, né? Que o americano toma muito. Esse tem um componente, né, desse, no momento que não estou me recordando, que inclusive é uma coisa que parece que não diminuiria, não aumentaria. Um remédio que muita gente toma que acha que reduz suas taxas de colesterol.
Inclusive, eu já vi um infartado dizer que ele tomava lecitina de soja e pronto, não precisava mais nada. Eu já ouvi mais uma vez alguém dizer, bom, eu tomei lecitina de soja e o meu colesterol baixou. Eu não sei se as pessoas que tomaram lecitina de soja não fizeram dieta e atividade física junto. Se elas só tomaram lecitina de soja, quer dizer, nada, nem o remédio da farmácia serve se você não tiver um controle dietético, não uma dieta terrível. Tem gente que chega no consultório desmaiando porque não come, mas tem um controle. Eu lá no consultório basicamente só peço para abolir o leite integral, o ovo, a manteiga e as vísceras. O resto eu peço para evitar. E vísceras são o quê? Fígado? Fígado. Moela é víscera. E a soja? A soja não tem nada que contraindique em relação ao colesterol. Tanto que o óleo de soja é recomendado para as pessoas em relação aos outros óleos. Então, carne de soja, tudo isso? Não tem nada que contraindique. Doutor, chegamos à conclusão de que tudo que é bom faz mal, né? Porque tudo que falou aqui é coisa gostosa, né? Tudo não faz bem. Quer dizer, o ideal seria que as pessoas se conscientizassem e tivessem com o hábito de fazer um exame regular, não é? Hoje eu aconselho que as pessoas que têm uma história familiar, que são hipertensas, que sejam diabéticas, todas as pessoas, o quanto antes começarem a dosar, não paranoicamente, mas uma vez por ano, que dose o seu sangue, isso é benéfico para poder corrigir a tempo. Porque se você começa a descobrir o seu colesterol alto, o seu HDL colesterol baixo com 40 anos, alguma coisa já aconteceu. Então, você vai tentar impedir a progressão da coisa. O que a gente tem que tentar é impedir a instalação da coisa. O senhor está num hospital muito importante, né? Está dirigindo o serviço do Hospital de Cardiologia de Laranjeiras. E o hospital ele pode receber esses pacientes que hoje, depois de ver o senhor aqui na televisão, vão procurar o seu hospital para fazer esse exame preventivo, para saber? A gente está muito preocupado com a prevenção de doença coronariana. Então, estamos desenvolvendo 2 trabalhos paralelos. Um trabalho é aquele dificultado pelos médicos, que é com os médicos, né? Todos os médicos do Hospital de Cardiologia de Laranjeiras estão sendo solicitados a colher o seu sangue para a gente traçar um perfil de risco coronariano dos médicos do hospital. Em cima disso, todos os pacientes estão entrando, todos os pacientes que procuram agora a partir das enfermarias, que é onde a minha chefia abrange, estão sendo solicitados os exames de HDL colesterol e do colesterol total, enfim, o lipidograma e o HDL colesterol. Em cima disso, nós vamos desenvolver um trabalho tanto de conscientização da população como de conscientização do médico. A gente tem que primeiro conscientizar o médico. E a gente está lutando com todas as dificuldades que o país enfrenta, mas lá no hospital a gente está tentando e estamos fazendo um trabalho no âmbito geral. O Hospital de Laranjeiras é só cardiologia, né? Ele está apto a atender pessoas com problemas de cardiologia. Ele tem convênio com o MPS? Ele é do MPS, perfeito. Então pode receber todo mundo. E onde é que fica o hospital? Ele fica na Rua das Laranjeiras, perto da Rua Alice. Esqueceu o número. O número eu nunca sei. Meu avô, para o coração, né? Ok, doutor Cher, valeu, aprendemos de novo. Quer dizer, não comer, não fumar, não ficar sentado. Não é bem assim. Né? Mas é melhor fazer isso e viver um pouco mais, quem sabe? Eu acho que eu me passei por mim. Eu era uma pessoa carnívora, como todo brasileiro é, comia muita carne, mas eu hoje levo vida normal. Meu colesterol é normal, eu graças a Deus tenho um HDL colesterol alto. Mas mesmo assim eu como muito menos carne, muito menos ovo, praticamente nunca, muito menos açúcar, muito menos sal. Mas levo uma vida normal, como todas as pessoas, sem ser paranoica em nada. A gente agora, antes de namorar, alguém perguntou o seu HDL, quanto é, né? Pra saber que programação é. Tem que estar. Valeu, doutor Cher, obrigado. Um pedido para passar alguns telefonemas do doutor Carlos Cher. Ele está campeoníssimo de telefonema, quer passar uma cara de ligar para ele. Vamos adiantando esse trabalho. Doutor Cher, Jacira Meira, do centro, ela diz assim: filho dela, aos 27 anos, com 1,73 m, 98 kg, fez exame cardiológico e foi constatado que ele sofria de arritmia cardíaca e pressão alta. Ele está tomando há um ano diariamente o remédio Dilacorum, é isso?
80 miligramas. E ela quer saber se é uma doença muito grave, quais os cuidados que ele deve tomar em relação à comida e à bebida que ele ingere. E se há uma relação dessa doença com colesterol e obesidade. Bom, é sem dúvida e definitivo que a obesidade faz aumentar a pressão. Se uma pessoa é hipertensa e é obesa e consegue emagrecer, isso, se não regulariza a pressão, pelo menos diminui. Então, o primeiro conselho é, pela altura e pelo peso dele, é uma pessoa obesa emagrecer. Se ele tem 27 anos, né? Se ele tem 27 anos e já tem pressão alta, evidentemente isso se torna muito mais sério. Essas pessoas devem entrar nas 95% das hipertensões, nós não sabemos por que a pressão é alta. Só 5% dos pacientes têm uma causa primária para esta hipertensão. Nos pacientes mais novos, a gente deve procurar a exaustão, porque esses podem se beneficiar de um tratamento mais definitivo. Então, é uma coisa que deve realmente ser bem pesquisada. Lá no Hospital de Cardiologia de Laranjeiras, temos um serviço de hipertensão arterial, que é o melhor do Rio de Janeiro, se não do Brasil. Ingrid de Salvador tem HDL 34, é isso? E colesterol 108, é isso? Ela quer saber o que deve fazer para aumentar o HDL. Ela tem 44 anos. A coisa mais simples que ela tem a fazer, o HDL dela deveria ser acima de 35, ela tem um colesterol super normal, ela deveria pelo menos caminhar. Se preconiza que uma pessoa tenha uma atividade física no mínimo de 3 vezes por semana, entre 20 a 60 minutos por dia. Vera Caldeira de Copacabana pergunta qual é a correlação entre colesterol e triglicerídeos. O triglicerídeo também é uma gordura do sangue, sendo que o triglicerídeo é uma gordura que está também associada aos hidratos de carbono, ou seja, aos açúcares, não só o açúcar, como está dentro do arroz, dentro das massas, dentro da batata, dentro dos farináceos, do feijão. Ok. Daqui a pouco eu passo mais. Eu estou quase, todo mundo já pediu uma coisa, estou quase pedindo verba também, fazer uma campanha de controle de fatores de risco. Isso aí. Então, a gente volta para o Dr. Carlos. Vamos passar uns telefonemas do Dr. Carlos Scher, que é cardiologista, conversou com a gente sobre colesterol. Esse assunto que dá ibope, né? Nair do Grajaú pergunta qual é a faixa em que a taxa de HDL é considerada normal. O HDL colesterol tem que ser acima de 35. Quanto maior, melhor. E o colesterol, qual é a taxa? Depende da faixa etária. Hoje é considerado nos Estados Unidos como colesterol ideal abaixo de 200. Mas dependendo da faixa etária, ele pode ser um pouco maior. Quanto mais velho, tem direito a ter um pouquinho mais de colesterol. Tem direito a um pouquinho mais de colesterol. A Alecida Piedade, ela tem colesterol alto e gostaria de saber se ela pode ou não pode tomar lecitina de soja. Poder pode, eu não sei se vai ajudar ou resolver alguma coisa, mas acho que ela, concomitantemente a isso, ela deve procurar um médico e se tratar. Marli de Belém pergunta qual a sua opinião sobre o remédio ômega 3, é isso? O ômega 3, quer dizer, o ômega 3 simplesmente quer dizer o grupo de ácidos que são extraídos da carne e do peixe de água fria. Então existe uma série de medicamentos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que contêm esses ácidos, né? Nos Estados Unidos você entra em qualquer supermercado, drogaria, e você tem 30 marcas diferentes disso aí. Lógico, umas melhores que as outras. Eu acho que o óleo de peixe, eu recomendo. A Lila de Copacabana diz assim, 86 miligramas no HDL colesterol, se é bom, ou se é muito alto. Não existe muito alto, 86 eu gostaria de ter. Então ela está bem, né? Tá ótimo. Obrigada também, tá? E vamos passar agora os telefonemas do Dr. Carlos Scher, ele é cardiologista, trabalha no Hospital de Cardiologia de Laranjeiras aqui no Rio e conversou com a gente sobre colesterol. Super caminhão, estou presa aqui, não estou conseguindo ir para frente. Elva da Tijuca pergunta como se faz o tratamento com óleo de peixe frio, aonde ela pode encontrar. E pergunta se uma pessoa que teve infarto pode beber cerveja, que quantidade? O tratamento que se faz é de acordo com as taxas iniciais. E de acordo com o tipo de óleo, não de peixe frio, mas é óleo de peixe de água fria. Depende das taxas. Um paciente que tem doença coronariana não está impedido de todas as coisas da vida, ou seja, pode beber cerveja.
Sandra de Caraí gostaria de saber o nome da cápsula de óleo de peixe que é vendida aqui no Brasil. Ela diz que tem inclusive facilidade de comprar o produto nos Estados Unidos e quer saber se lá só vendem com receita médica. Não, isso é uma droga natural, é um produto natural, não é necessário receita médica, ele não é vendido aqui no Brasil. E não tem nome aqui, portanto. Renata de Magalhães Baixo manda um beijo para você, achou você um gato, quer saber o telefone do seu consultório. Eu agradeço. O telefone do consultório, eu acho que não cabe a minha vinda aqui exclusivamente para poder esclarecer alguma coisa e tentar que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência. Tereza de Belo Horizonte pergunta se taxa de colesterol abaixo do normal é problema. Não, o problema é alto. Léa de Copacabana pede o endereço do seu consultório. A mesma coisa que eu falei antes. Zuleika de Botafogo diz assim: o meu colesterol é sempre alto, mas não como quase nada que faça o colesterol subir. Dizem que é o próprio organismo que produz o colesterol alto que você aconselha. O aconselho é o que eu falei no começo. Realmente você pode não comer nada de colesterol, ter uma taxa alta de produção do seu próprio organismo. Se deve procurar o médico, deve por 6 meses pelo menos tentar exaustivamente com um controle da sua dieta, com atividade física e, se possível, com óleo de peixe, ou se não, passar dos 6 meses, tentar com o remédio. Vânia de Andaraí pergunta se o óleo de fígado de bacalhau faz o mesmo efeito do óleo de peixe. Não, esse é parecido porque o bacalhau é um peixe de água fria, mas o óleo de fígado de bacalhau aumenta os triglicerídeos. Neide Villacor pergunta qual é a influência da bebida alcoólica no colesterol. No colesterol em si não há muito, mas há uns trabalhos já não muito recentes mostrando que as bebidas destiladas, principalmente, elas aumentam o HDL e o colesterol. Anitta do Flamengo diz que existem muitas pessoas que não sabem o que é HDL. Muita gente aqui não sabia mesmo. Ela diz que o HDL acompanha o exame de sangue do colesterol. Ela faz o dela no laboratório CERN em São Paulo. E ela sempre recebe o resultado. Não precisa ir a São Paulo para fazer absolutamente nada de coração, porque aqui a gente faz bem. Luiz Antônio da Tijuca diz que o número do HDL dele é 70. Ele queria saber se esse número é bom ou não. Ele tem 45 anos e não pratica esportes. É bom e eu acho que ele deve começar a praticar alguma atividade física, não necessariamente esporte. Tereza de Niterói, você falou que o fígado e a vesícula fabricam uma substância que combate o colesterol. Quem não tem a vesícula fica com um organismo deficiente ou o fígado realiza a função da vesícula? Não, elas sintetizam o colesterol no fígado ou na vesícula. Luz do Rio Comprido quer saber a dosagem do colesterol normal, qual é o nome em inglês do óleo de peixe e onde ela encontra esse óleo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é encontrado em qualquer lugar. Existem uma imensa gama de marcas. Existem mais de 30 tipos de marcas de óleo de peixe. Eles são parecidos e a básica há uma diferença na taxa de colesterol e na taxa de esqueci. Bom, eu não estou falando um nome especificamente porque eu acho que no Brasil as pessoas têm mania de pegar as coisas e sair. Então, o nome já está já no jornal várias vezes. Eu não falo o nome de remédio porque eu acho que o nome de remédio vai ser sabido pelo médico. O médico tem que ser, se o médico acha que isso é bom, vai receitar. Maria Tereza do Maracanã pergunta como é que você explica o fato do avô dela estar com 85 anos, ele bebe, fuma desde os 20, sempre comeu de tudo e até hoje nunca teve nada no coração. Eu, ano passado, tive 5 pacientes entre 28 e 31 anos, dos quais 2 morreram infartados. E José Fernandes de Vila Isabel diz assim, uma pessoa que tem 2 obstruções, uma na válvula mitral e outra na aórtica, tem muita propensão ao infarto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela pode também ter doença coronariana, mas isso é provavelmente uma doença orovalvular ocasionada por febre reumática. Miriam de Vila Isabel está dizendo que você é um gato. Obrigado. Silas do Centro gostaria Posso dar uma voltinha? Silas do Centro gostaria de saber o papel daquela ação no controle do colesterol. Isso está proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Paulinho de Botafogo pergunta se é verdade que lectina de soja e comprimidos de alho ajuda a eliminar o excesso de colesterol do sangue. Ele diz que toma sempre.
pós-sorte, eu acho que já disse, só existem trabalhos com coisa natural e o óleo de peixe. Pedro de Laranjeiras pergunta, só o óleo de peixe abaixa o colesterol? Não, existem inúmeros medicamentos que abaixam também, só que os medicamentos, no modo geral, têm efeitos colaterais. A gente tenta evitá-los com o uso de alguma coisa natural de eficácia comprovada. Monteiro de Copacabana quer saber qual a semelhança entre o óleo de peixe e gelatina de peixe que vem do Pará. Bom, a semelhança aqui é de peixe, mas a gelatina de peixe que vem do Pará é o peixe das águas do nosso mar, que não é um mar de água fria. Olha só, Demirtes e Fabiana de Natal estão querendo saber se existe remédio para a paixão. Estão dizendo que você é muito bonito. Eu vou arrumar um problema para mim. Ivone da Tijuca gostou muito da sua entrevista. Obrigado. A Adriana de Niterói manda um beijo, diz que você é um gato. As pessoas não separam, né? Roberto da Tijuca tem 25 anos e há 2 meses ele toma um remédio Regaine. É assim? Regaine é um remédio que veio do minoxidil, que é um crescer o vasodilatador. cabelo. Esse remédio é um remédio para o coração, vasodilatador, que foi verificado que o efeito colateral dele... É taquicardia. Ah, bom. Ele está tendo taquicardia, angina, e a bula garante que existem drogas bloqueadoras que reduzem as dores no peito. Ele quer saber se você pode confiar nessa informação. Se ele está tendo realmente taquicardia e angina por causa do Regaine, eu acho que é melhor que ele deve parar. E não tomar uma droga para abolir os efeitos colaterais do remédio. Ok, doutor Castro, entregando o senhor nos outros telefonemas, muito obrigada. Eu lhe agradeço e estou sempre à disposição. Amanhã nós voltamos às 4 da tarde no Rede Boa e até realmente sobre a Rede Brasil. CYB 510, Fundação Centro Brasileiro de